O momento mais icônico do Tek Knight nos quadrinhos de The Boys é quando ele, como que eu posso dizer, se relaciona com o cometa que estava vindo para destruir a Terra e salva o mundo. Em Gen V, nós vimos que a característica principal desse personagem foi adaptada nesse universo de The Boys, e o que a gente deve ver na quarta temporada da série é ser adaptado o seu momento mais esperado, que os fãs mais querem ver. Então nesse vídeo a gente vai entender isso direito e vamos falar sobre os seus poderes também. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de Gen V. Vocês já sabem, né? Toda semana aqui no canal Matheus Mendes tem análise do episódio da semana de Gen V, e ao longo da semana eu vou soltando outros vídeos como esse, vídeos como o meu vídeo anterior, com teorias do que pode acontecer no próximo episódio, ou aprofundando algum conhecimento que foi trazido nesse episódio. Portanto, se você gosta de todo esse universo, não perde tempo. Se inscreve agora no canal se você não está inscrito, ativa o sino de notificação, e aqui na descrição tem um link do LivePix, caso você queira apoiar a criação de conteúdo do canal aqui de uma outra forma, você pode entrar lá e ter a sua mensagem lida no meu próximo vídeo. Como eu já expliquei pra vocês no meu vídeo anterior, nos quadrinhos de The Boys, o Tek Knight não tem poderes. Ele é um bilionário, ele tem um carro estilizado, ele mora em uma mansão, bem estilo Batman, sabe? E assim como o Batman, o Tek Knight também tem um ajudante, e esse ajudante se chama Lario. Antes, né, desse ajudante atual, Lario, o Tek Knight teve um outro ajudante que assumiu esse manto, né, que chamava Lario também, mas que depois que ele cortou relações ali com o Tek Knight, ele assumiu uma identidade de herói própria, e ele começou a se chamar Swingwing, que é uma paródia do Nightwing, né, o personagem da DC Comics. O Dick Grayson, o Asa Noturna, né? O Dick Grayson era Robin, mas depois que ele cortou relações com Robin, ele assumiu o manto de Asa Noturna ou Nightwing. E os quadrinhos de The Boys faz muito paralelo assim, né? Em geral, os maiores personagens de The Boys, né? Os heróis de The Boys, são paródias de personagens clássicos da Marvel e da DC Comics. E muitas das características do Batman foram adaptadas no Tek Knight. Em contrapartida, o Tek Knight utiliza dessa armadura super tecnológica para combater o crime. Como ele é bilionário, ele tem dinheiro para bancar, né? O Tek Knight dos quadrinhos não tomou o composto V. Ele é uma paródia também do Homem de Ferro. Então o Tek Knight é como se o Batman e o Homem de Ferro se fundissem e virassem uma pessoa só. E por conta disso ele não tem poderes, mas na série a gente viu que ele tem. Na série que a gente viu ali em Gen V, o Tek Knight tem essa super percepção em relação ao corpo humano, né? Ele consegue perceber se uma pessoa está ovulando, ele consegue perceber quando o batimento cardíaco da pessoa se altera, quando alguém está mentindo, quando uma pessoa está suando, quando uma pessoa está nervosa, enfim, tudo em relação ao corpo humano ele tem essa sensibilidade. E acabou que é um poder que é bem útil para ele, né? Vide a função que ele desempenha na série. Ele tem esse programa de investigação criminal lá no Vault Plus, né? Esse programa de True Crime, que ele age como um detetive ali, mas é óbvio que essa não pode ser a única função do Tek Knight nesse universo de The Boys da série, né? O nome dele, Tek Knight, faz referência à armadura tecnológica. A gente não viu essa armadura aqui em Gen V, porque a gente não viu ele lutar, não foi necessário ele usar, e também porque eles devem estar poupando dinheiro com CGI para fazer a armadura desse personagem na quarta temporada de The Boys. Porque sim, tá confirmado que ele vai aparecer na quarta temporada de The Boys. E aí em Gen V a gente viu aquela cena da reitora da Universidade Godolkin, né, meio que chantageando o Tek Knight, ameaçando vazar os vídeos dele, metendo em tudo quanto é lugar que tivesse um buraco por conta do tumor cerebral que ele tem. E aqui tá uma grande diferença desse personagem da série para os quadrinhos, porque nos quadrinhos o Tek Knight não sabe que tem esse tumor. Inclusive, ele não tem ideia do que está acontecendo no corpo dele e por isso ele busca ajuda. Ele vai até a terapia. A gente conhece o Tek Knight numa sessão com o terapeuta, né? E ele falando pro terapeuta que ele estuprou o colega de time dele, o Mind Droid, e por isso ele foi suspenso do Payback. E aqui um parêntese. Sim, nos quadrinhos o Tek Knight é membro do Payback, então ele é membro ali do mesmo time que tem o Stormfront, o Swaddle e o Soldier Boy. O Payback foi adaptado na terceira temporada de The Boys, só que foi adaptado de uma forma diferente, né? Não com todos os integrantes que nós tínhamos nos quadrinhos. Inclusive, na série, o Mind Droid, que nos quadrinhos é uma paródia do Visão, na série ele foi alterado para o Mind Storm, que acabou sendo morto lá naquela cena pelo Soldier Boy, né? Que tava naquela caçada pelos seus ex-colegas de time. Mas é isso, sabe? Nos quadrinhos ele sabe que tem esse problema, ele procura ajuda, mas ninguém consegue ajudá-lo. Ele inclusive conta pro terapeuta que teve um dia que ele chegou lá na Tech Caverna e o Lario, né? O atual Lario,
tava lá malhando, e aí ele olhou ali pra bunda do Lario, ele começou a ficar muito nervoso, mas ele conseguiu se controlar, e pra não correr nenhum perigo, ele mandou o Lario ir passar uma temporada com os G-Men, com os Teenage Kicks e com outros grupos de herói. O caminho do Tek Knight cruza com o caminho dos The Boys, né, do Butcher e do Huey, quando os The Boys estão investigando ali um assassinato que eles acreditam que quem cometeu foi o Swing Wing, né? O antigo Lario, antigo ajudante do Tek Knight. E aí lá na caverna do Tek Knight, o Huey, né, que não sabia muito bem disso, ele fica até assustado quando encontra uma melancia que o Tek Knight tinha ali acabado de meter. Então assim, é bizarro. O problema dele nos quadrinhos é uma coisa extremamente pesada, muito diferente da série, que foi adaptada de uma forma mais leve. Nos quadrinhos é tão pesado que tem uma ocasião, inclusive, que o Tek Knight estupra a orelha do seu mordomo. Ele mete na orelha do mordomo. Depois ele tenta se desculpar. É óbvio que ele fala que não conseguiu se controlar, né? Fica pedindo perdão e tal. Só que o mordomo não aceita. Ele se demite, vai embora e dá uma entrevista para o New York Post revelando tudo. Ou seja, a reitora da universidade ameaçar expor essa condição do Tek Knight em Gen V faz o completo sentido, porque nos quadrinhos ele é exposto, e quando ele é exposto, a vida dele praticamente acaba. Então eu acho que a gente pode esperar esse momento também do Exposed do Tek Knight na 4ª temporada de The Boys, e vai ser interessante a gente acompanhar como que o time ali de PR da VOT vai tentar passar por cima de mais uma polêmica. E enfim, investigando, né, esse assassinato que o Swing Wing cometeu, os The Boys vão até a casa do Tek Knight, dão uma surra nele pra ele contar tudo que ele sabe, e aí todo quebrado, porque, né, o Tek Knight não tem poder, e os The Boys tomam o composto V nos quadrinhos, o composto V permanente nos quadrinhos, pra conseguir, né, bater de frente com os Supes, e o Tek Knight acaba dizendo, né, que ele e o Swing Wing não são mais próximos, que certa vez o Tek Knight estava ali meio que cotado para entrar para os 7, mas o Swing Wing foi até lá, a Torre dos 7, e revelou para todo mundo essa condição sexual que o Tek Knight tinha, né, assim boicotando todas as suas chances. O Butcher e o Huey tentam ali meio que entender o motivo dessa relação ter miado tanto, né, porque eles eram ali carne e unha, ajudante e tal, e o Tek Knight explica, né, que teve uma ocasião que ele, o Swing Wing, que na época ainda era Lario, e a Talon, que é uma paródia da Mulher Gato, né? Eles três tiveram um menage. Eles estavam lá transando e tal, e a todo momento o Tek Knight evitava ter contato visual com o Lario, né? O seu ajudante. Mas aí, enfim, teve um momento que os seus olhos se cruzaram, houve aí o contato visual, e após isso as coisas começaram a ficar estranhas entre os dois. Tipo, imagina se Batman e Robin tivessem um menage com a Mulher Gato, sabe? A relação dos dois. Após isso, nunca mais seria a mesma. E foi mais ou menos isso que aconteceu entre o Tek Knight e o Lario também. E aí o Tek Knight, todo quebrado, machucado, revela pros meninos qual é a identidade secreta do Swing Wing. Então o Butcher e o Huey vão até a casa desse cara, dão uma coça nele, o Swing Wing acaba revelando, né, admitindo que foi ele sim que cometeu o tal assassinato que eles estavam investigando, mas conta que foi ali um acidente e tal, e o Butcher deixa ele viver, né. O Butcher diz que vai deixar o Swing Wing viver, mas ele vai se transformar em um espião para os The Boys. E sempre que o Butcher precisar de alguma informação, o Butcher vai contatar a ele. E aí esse arco do Tek Knight, Swing Wing e tal, é meio que concluído porque os The Boys conseguem finalizar o caso. E a última vez que o vimos, ele tá ali andando na rua, super cabisbaixo, triste, ele tá pensando que um dia já foi alguém, um dia ele foi um herói, ele foi o Tek Knight, mas depois da exposição ele virou um pária, ele não é mais ninguém. O cara tá acabado, mas tá ali andando, né? Na calçada, na frente dele, tem uma mulher com uma criança de colo. Quando cai em cima dela, aqueles carrinhos de obra, né, cheio de tijolo, cheio de cimento e peso e tal. Esse carrinho estava caindo em cima da mulher com a criança e ele imediatamente age e consegue salvar a vida da mãe e do bebê. Imediatamente após isso, ele fica sabendo que esse asteroide do tamanho do estado do Texas está vindo de encontro à Terra, que outros meteoros pequenos já começaram a cair e destruir diversos edifícios, mas se o asteroide maior colidir com a Terra, acaba, né? O mundo explode, o mundo acaba de vez. O pessoal ali do controle aéreo, muito preocupado, eles começam a fazer estudos, né, diversas leituras no asteroide, e aí eles descobrem que esse asteroide grandão que está vindo de encontro à Terra tem uma cavidade, né? Tem um buraco ali meio no centro dele, de poucos centímetros de diâmetro, e é nesse momento que o Tek Knight aparece, né? Ele já aparece, né, com o seu traje e fala: senhores, se tem um buraco, eu posso meter. E imediatamente voa até o espaço e começa a meter nesse cometa gigante. O cara fica falando putaria com o asteroide, sabe? Xingando o asteroide, como se estivesse transando mesmo. Chamando de vadia e coisas bem mais baixas. E tá lá metendo, e na Terra todo mundo tá assistindo, ouvindo e esperando pra ver no que vai dar. O Tek Knight então chega no ápice, ali no clímax, termina
ejacula e o asteroide explode. Nesse momento na Terra todos comemoram, né? E aí o pessoal do controle aéreo até dizem assim, Tek Knight, eu sei que nesse momento você não pode mais ouvir isso, porque, enfim, o asteroide explodiu e ele estava lá junto, mas saiba que você salvou o mundo. E aí a gente descobre que tudo isso aconteceu apenas na mente dele. O que de fato aconteceu com o Tek Knight é que, ao tentar salvar a mãe e o bebê, o carrinho caiu em cima dele e o matou. Como ele não tomou composto V, como ele não tinha poderes, ele era apenas um humano comum e morreu. E toda essa cena do meteoro, o asteroide e tal, foi o que passou na cabeça dele instantes antes dele apagar de vez. E é só na autópsia que fazem do corpo dele que descobrem esse tumor que ele tem no cérebro, que, segundo o Huey, é um tumor do tamanho de um punho, e aí descobrem que a compulsão sexual que ele tinha era por conta desse tumor. E esse é o fim do Tek Knight nos quadrinhos. Eu espero ver algo parecido na adaptação da 4ª temporada de The Boys, né? Se ele for morrer na 4ª temporada, o que eu acho que provavelmente ele vai morrer. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você acha aí, né, do Tek Knight, o que vocês esperam ver dele na 4ª temporada de The Boys. Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.